Boa tarde. Que Deus Todo-Poderoso esteja no nosso meio. Hoje é um dia muito especial, um dia planejado por este casal que aqui está. E hoje, graças a Deus, chega o grande dia. Sou o pastor Jaildo, da igreja do Boa Vista, IAPM do Boa Vista. Para mim é um privilégio muito grande poder aceitar este convite para estar ministrando o casamento do Gilmário e da Laissane. Um privilégio muito grande. Quero informar para nossos ouvintes que todas as formalidades foram cumpridas. A questão de ir ao cartório, cumprir a lei 11.10 de 23 de maio de 1950, pelo qual estabelece o casamento religioso com base civil. Então, todos já foram cumpridos. Então, com base nisso, com toda a documentação que eu recebi e liberado pela igreja também, eu tenho total liberdade para estar abençoando nesta tarde maravilhosa este casal abençoado. Para a legislação, já foram cumpridas todas as legalidades. E hoje eu quero e tenho o privilégio de anunciar a todos vocês que nós temos, além de todos vocês aqui, deste casal, a presença também do nosso Deus. Você pode dizer amém? Deus é a pedra fundamental. Ele é o responsável de nos permitir estarmos hoje celebrando estas bênçãos. Diante de tudo isso, eu gostaria de elevar a Deus uma oração, elevar ao Senhor uma oração, juntamente com todos vocês, abençoando assim estes nossos irmãos e abençoando todos vocês, para que juntos nesta tarde nós possamos compartilhar de uma palavra das Escrituras Sagradas, que vai ser base para o casamento de Gilmário e Laissane. Amém, queridos? Então, gostaria que aquele que pudesse ficar de pé por um momento, por gentileza. Em consonância com a organização, eu estou vendo que as alianças já estão a postos, mas eu gostaria que a criança trouxesse, eu acho que é a criança que eu estou vendo, só após a nossa ministração, eu ministro, aí ela pode entrar, porque aí eu faço, tá bom? Porque senão ela vai ficar esperando lá, na expectativa, a bichinha, né? Muito bem. Vamos lá, querido Pai, eterno Deus, graça te dou nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor as bênçãos matrimoniais que envolvem, Senhor Deus, Gilmário e Laissane. É um dia muito especial, desejado e esperado por ele e por todos, pela família, pela igreja, e hoje o Senhor nos permitiu estar aqui. E aqui estamos, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor possa, nesta tarde, estar nos usando. Aqui, ministro, e ouvintes, famílias, amigos, que todos possam receber do Senhor um pouquinho do céu. Para que todos aqui saiam acreditando que o casamento foi instituído por Deus. O Senhor abençoou o casamento. E nós também, neste dia, queremos abençoar o casamento de nossos irmãos. Por isso eu peço, Senhor, abençoa cada ouvinte. Tira toda a inquietação. E que o Espírito do Senhor, Espírito Santo, possa falar ao coração de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor ainda, de pé, aproveitando a plateia, de pé, Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Eu vou apenas citar um versículo e vou discorrer em cima deste versículo que eu creio que é base, mais do que base,
para o casamento dos nossos irmãos. Vou abrir minha Bíblia, né? Veio uma outra Bíblia aqui, mas eu separei minha versão. Ela fala o seguinte. No versículo 24 ele disse: por isso, deixa o homem pai e mãe. Olha a palavra aqui. E se une à sua mulher, Laissame, tornando-se os dois uma só carne. Diga assim, uma só carne. Mais forte, querido. Olha só. Uma só carne. Queridos, podem sentar, por gentileza. Eu só pediria um pouquinho da atenção de vocês. Não vou estender mais do que o necessário, tá bom? Mas eu gostaria da atenção. Eu tenho um objetivo hoje, é trazer para vocês o significado do casamento. Sendo que, por muitos, já se perdeu no decorrer dos tempos. Você precisa entender porque existe o casamento, porque o casamento foi estabelecido, porque o casamento foi criado. E o casamento não é uma invenção minha, nem de padre, nem de pastor, nem de ninguém. É uma criação do próprio Deus. Ele diz que, por isso, olha só, por isso o quê? Se a gente retornar, claro que vocês não vão estar com a Bíblia aí, depois vocês possam conferir o que eu estou falando, é o capítulo 2 de Gênesis. Por isso é o seguinte, o homem foi criado por Deus. Amém? Quem crê que você é criatura de Deus, diga amém. Graças a Deus. E o Senhor criou e Ele criou o homem, mas também, quando Ele criou o homem, Ele também já tinha criado um jardim, chamado Jardim do Éden. Jardim das Delícias. Porque eu entendo que tudo, Gilmário, tudo que Deus criou para nós é bom. Tudo que Deus criou é bom. E Ele cria o homem com objetivos. Eu quero falar para você que você não está nessa terra sem propósito. Tem um propósito na vida da gente. Tem um propósito porque você foi criado. Porque Deus, Ele não te criaria se não fosse um propósito bem firme. E que Ele quisesse. E o primeiro propósito, nós sabemos que o homem tinha um relacionamento com Deus. E Deus, no final do dia, sempre visitava o homem, conversava, eles tinham um relacionamento bem chegado, bem íntimo, era o companheiro. Que bom, né, ser companheiro de Deus, ser amigo de Deus. E Deus criou o homem com um propósito. E o primeiro propósito que Ele criou o homem. Se você, 2:5, Ele diz que criou o homem para lavrar a terra. Muito bom. Criou o homem para trabalhar. Ele não criou o homem para viver à toa. Então você que não está fazendo nada, está no momento de começar a estudar, trabalhar. Porque Deus te criou para você trabalhar. E Ele criou o homem para isso. Lavrar a terra. Então aí começa o objetivo do homem. O homem foi criado, primeiramente, ele foi criado para lavrar o jardim. Deus cria um jardim, coloca o homem no jardim das delícias e diga: você vai lavrar o jardim, vai cultivar a terra, vai passar a máquina aí. Não sei nem se tinha máquina, nem tinha. Mas você vai fazer, não sei com o que ele ia fazer. Ele ia lavrar. E o homem foi criado com este propósito. E depois ele diz que o homem foi criado para lavrar e guardar. Cria-se aí o primeiro soldado. Né? Para que serve o soldado? Para proteger, para guardar. Fui soldado por mais de 30 anos. Nas forças militares, forças de segurança.
E nosso principal objetivo é guardar a cidade. O principal objetivo da polícia é guardar a cidade. O Senhor cria Adão e fala assim: você vai cultivar e você vai guardar. E a pergunta para nós hoje, para meditarmos: guardar de quem? Se eles eram os primeiros homens. Normalmente, quando a gente guarda, a gente protege o portão, protege tudo. Por quê? Para o inimigo não avançar. Não é não? Eu estou olhando para ele porque ele também foi militar junto comigo. Né? Então, guardar de quem? Mas se eu fizer uma hortinha ali, como eu estou fazendo, já estou aposentado, estou só fazendo horta, eu vou guardar porque ali o Senhor queria que primeiro ele tivesse um trabalho. Depois ele queria que o homem se responsabilizasse em cuidar das coisas em que Deus tinha colocado em suas mãos. Não basta só ter, tem que cuidar. Não basta só ter uma esposa, tem que cuidar. Não basta só ter um esposo, tem que cuidar, porque se você não cuidar, tudo que você não cuida, se acaba, passa. Tem alguém que diz que você só tem aquilo que você cativa. E é preciso cultivar a fé, cultivar o amor, cultivar o seu trabalho. Se você não valoriza o trabalho que você está hoje, o estudo que você tem, gente que muda de faculdade 10 vezes. Muda de trabalho 10 vezes e ainda não está satisfeito. Não é? Pessoas que mudam de casamento, Gilmário. Muitas vezes, porque não achou a mulher ideal ou o homem ideal. Será que Deus errou? Ou você errou na sua escolha? O homem foi criação de Deus. O casamento foi instituído por Deus. E como que ele instituiu o casamento? Nós estamos falando aqui ainda de filhos. Nós estamos aqui ainda falando da parte de procriação. Porque até mesmo não tinha como. O homem só tinha sido criado. Não havia ainda a presença feminina, a presença da mulher. Mas Deus, se nós seguirmos à frente, nós vamos ver que Deus olha para o homem e vê que o homem estava só. E mais uma pergunta eu posso dizer para você: como está só? Se no jardim ele tinha os animais, se no jardim ele tinha um jardim todo para ele cuidar, ele tinha animais que Deus colocou na tarefa dele, colocar nome, dele dominar. Mas ele estava só mesmo com a presença de Deus. Como é possível, irmão, estar só com a presença do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso? Como é possível estar só? Vou dizer para você, Deus não errou. Mas chegou o momento em que ele viu que o homem precisava de alguém que o auxiliasse, alguém que fosse idôneo, alguém que fosse parecido com ele. E Deus faz aquele homem, Deus na sua sabedoria, ele entende o coração do homem e ele percebe que aquele homem precisava de algo que ia além dele. Pensa em ir além de Deus. O casamento como instituição divina. Deus não muda. E ele não muda preceitos, ele não muda suas leis para destruir casamentos, para unir aquilo que ele não uniu, ou para desfazer aquilo que ele fez. Deus não muda, por isso não somos destruídos. Ele é imutável. E o homem estava só e Deus faz ele dormir, tira uma costela dele, prepara, isso aqui está no versículo 23. E ele prepara a mulher, fez o homem dormir, né? Deu uma dose aí de sono nele, fez ele dormir, tira a costela dele, vai lá, faz uma mulher e traz para ele. Faz ele acordar e quando ele olha para a mulher, ele fica numa felicidade muito superior a toda a criação, a tudo que ele poderia ver, a tudo que ele poderia contemplar. Ele olha e fala assim: até que enfim, como se diz, Deus agora acertou na mosca. Perfeito! Uau! Agora sim! Ele olha e fala assim: se chamará varoa, porque do varão foi tirado.
essa, enfim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Já pensou? Ossos dos meus ossos. Então, o homem que ainda não tem uma mulher, que ele ainda não chegou a este ponto, ele ainda é uma pessoa incompleta. E para ser completo, você vai precisar de uma ajudadora. E essa ajudadora tem que ser idônea. Não pode ser a ajudadora girafa, a ajudadora elefante, a ajudadora animal. Tem que ser uma mulher feita de carne e osso, com sentimentos, com emoções, alguém que te entenda. Por isso tem que ser parecida com você, tem que te contemplar, tem que te completar. E hoje, Gilmário, hoje você passa a ser um homem completo. No bom sentido. Tem muitos homens aqui. Você não vai deixar de ser homem. Porque ser homem é assumir responsabilidades. Ser homem não basta só ser do sexo masculino, porque senão o Senhor não teria criado, teria deixado os animaizinhos lá mesmo. Ser homem é assumir responsabilidade. Quando o Senhor falou, Gilmário, para ele lavrar, ele estava dizendo assim, você vai trabalhar. Você vai trabalhar para prover o seu sustento. E você vai cuidar, porque eu estou te criando para você proteger. E a mulher nasce ali, e os dois estão ali juntos, tinham uma intimidade junto, ninguém se envergonhava de nada, porque estavam debaixo de santidade, estavam debaixo do mesmo propósito. Estavam ligados no propósito de Deus, pelo qual Deus os criou. E eles estão ali. E Deus fala assim, agora vocês vão dominar sobre os peixes, e o homem domina sobre tudo. Exatamente. E a partir de hoje, vocês vão completar, né? Que é a questão da família. A família estará completa quando nascer o primeiro filho. Quando nascer o Abelzinho, vocês estarão completos. Família completa. A família idealizada por Deus. Estou falando de Bíblia, Hoje nós estamos fazendo um casamento cristão, por isso que eu estou falando de Bíblia. Ele diz que os filhos são como as flechas que um homem jovem, ele toma aquelas flechas e arremessa. Um dia você, meu irmão, você fez a sua família, primeiro contraiu o matrimônio e depois nasceu esse jovem aqui. Ali a família já está completa. Já está dentro do propósito, dentro dos planos de Deus. Dentro dos planos de Deus. Então, meus queridos, o que eu tenho para dizer nesse dia é que a família criada, a família projeto de Deus, é essa família que Deus chama e que Deus diz para vocês têm responsabilidades. Então, assuma as responsabilidades, porque se você não assumir, você não será idônea, você não será perfeita para completar ele. Mas também se ele entender que o propósito dele, que Deus chamou, não era bem aquele, também não vai ter uma família completa. Família certa, completa. É aquela que o homem e a mulher assumem responsabilidades. Nenhum é mais, nem outro é menos. Fala-se da submissão da mulher em relação ao homem. E essa submissão não é você dando ordem para ela. Essa submissão é ela entender que ela precisa cumprir o seu papel de mulher para que você seja um homem de excelência. E que dentro do casamento você vai amar esta mulher a ponto de dar a sua vida por ela, trabalhar por ela, lutar por ela e protegê-la. É isso que Deus quer de vocês neste dia. A felicidade é algo que a gente busca dentro de Deus. E os seus relacionamentos de vocês não terá erro, porque Deus é a base.
A palavra de Deus fala, né, que o homem que edifica, o homem sábio edifica a casa sobre a areia, ou sobre a rocha, e o homem sensato sobre a areia. Você é um homem de Deus, e eu tenho certeza que a sua casa será bem alicerçada, porque é no Senhor que você está buscando nesse dia. Assim como a corda de 3 dobras não se quebra facilmente, aqui está 2. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que ser 1, porque se um cair, o outro vai lá e levanta. Se 2 dormirem juntos, se aquentarão. Se um dormir separado, não se aquentará. Então, esta palavra que nós temos hoje para transmitir para vocês nesse dia. Deus, Ele é a base da família. Deus é a cabeça do homem. Homem, cabeça da mulher. E ambos, criação de filhos. E sejam felizes, porque é isso que Deus planejou para o casamento. Aplaudam o Senhor. Eu pediria que as alianças fossem trazidas aqui. Diante de tudo que nós ouvimos nessa tarde, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui. Os irmãos ainda aqui têm ainda a oportunidade, esse casamento ainda não acabou. As alianças ainda estão aqui. Tem alguém nesta plateia, neste lugar que não concorda e acha que esse casamento não deveria acontecer? Tem alguma coisa que impeça? Fale ou cale-se para sempre. Tem alguém? Se vocês não têm, eu vou seguir à frente aqui. Querido Gilmário, você promete perante o Senhor e diante destas testemunhas aqui, receber Laissane como sua legítima esposa, para viver com ela, conforme ordenado por Deus no santo matrimônio? Você promete? Você ouviu o que eu falei? Você promete amá-la, honrá-la, respeitá-la, ser fiel, entregar-se a ela e ser seu companheiro de vida na doença, na saúde, na prosperidade e na adversidade, durante todo o tempo que Deus lhe conceder como marido e mulher? Sim. Aí atrás aí, todo mundo ouviu? Não? Você promete? Prometo. Que alegria, né? Querida Laissane, sua vez. Você promete perante o Senhor e diante dessas testemunhas receber Gilmário como seu legítimo esposo
para viver com ele, conforme ordenado por Deus no santo matrimônio? Promete? Você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ser fiel, entregar-se a ele como sua companheira de vida, na doença e na saúde, na prosperidade e na adversidade, durante todo o tempo que Deus lhe conceder como marido e mulher? Sim. Não. Eles não escutaram. Sim, prometo. Então, um aplauso ao Senhor, irmãos. Ela promete. Glória a Deus, aleluias. Chegou então um momento muito importante mesmo, que é a questão das alianças. Aliança, como os irmãos sabem, este metal nobre, ele, para todos que são casados aí, sabem o quanto custa 1 grama de ouro. Como é caro, né, Gilmário? Como é pesado. Mas foram feito um esforço sobrenatural, não é nem natural, é sobrenatural, para garantir que tanto a Laissane quanto o Gilmário, eles não mediram esforços para comprar este metal nobre, que valoriza o seu casamento. Todas as vezes que as pessoas olharem para esta mulher e para este homem, de alguma forma, e avistarem a aliança em seus dedos, eles concluirão que se trata de um homem e de uma mulher casada. Claro que existe muito desrespeito e tem pessoas até que acham até melhor que seja casado mesmo. Mas, pelo menos, ela e ele deram satisfação. É uma questão de princípios que norteia o coração destes dois, não do que vem do exterior, mas do que está dentro deles no interior, porque o casamento hoje deles é firmado aqui dentro deles. Esta aliança é um metal nobre, que fala da nobreza do coração de vocês. Perfeito. Porque para Deus, a partir de hoje, Ele vai olhar, Gilmário, e vai ver Laissane. Ele vai olhar para ela e vai ver você. Porque vocês dois andarão num só sentido, numa só comunhão, como um só corpo, como uma só carne. E serão, com certeza, felizes para sempre. Estar aqui esta aliança, e hoje eu quero consagrar ao Senhor, e quero as abençoar, para que Deus te guarde, te proteja, te dê força, para que você exerça com autoridade a sua chamada para o casamento. Assim como você, Laissane, assim como você, com certeza você será aquela mulher lá do Provérbios 31, que vai gerir a sua casa, que vai cuidar do seu marido, mesmo tendo funções que eu sei que você tem lá nos tribunais da vida. Mas Deus te chamou hoje para o melhor lugar que um casal possa estar, que é na sua intimidade, que é na sua casa, que é no seu lar, que é constituindo a família de vocês. E ninguém poderá impedir que vocês exerçam com eficiência a chamada pelo qual Deus chamou vocês para o casamento. Então nada, homem, não deixe que pessoas entrem no meio do casamento de vocês. Não coloque terceiros. Não terceirize aquilo que você tem que fazer. Não terceirize aquilo que você tem que fazer. E eu tenho certeza absoluta
que Deus está aqui neste negócio, porque foi Ele que idealizou o casamento. Fique de pé, por gentileza, plateia. Vamos apresentar as alianças. Querido Pai, eterno Deus, Santo de Israel, Deus poderoso, o casamento, Senhor, foi o Senhor que idealizou. Sou apenas ministro do Evangelho do Senhor. E hoje eu quero apresentar as alianças do Gilmário e da Laissane. Que essas alianças feitas de metal nobre sejam um símbolo, Senhor, da fidelidade e do amor destes dois. Com a graça do Senhor e o amor do Pai, na presença do Espírito Santo e dessas testemunhas, eu consagro ao Senhor estas alianças, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gilmário. Eu só chamo de Júnior, irmão, por isso que eu tenho dificuldade. É formalidade para vocês. Diante de tudo que confessaram, você hoje recebe essa aliança, como símbolo de amor por sua esposa, de amá-la, protegê-la e guardá-la. É isso que Deus espera de você. Você pode honrá-la, entregando a aliança em seu dedo. Pode virar para o público para eles verem, ficar bonito. Essa aliança não dá no dedo dela. Essa daí dá. Depois das alianças eu vou dar para você fazer o voto, tá bom? Fique tranquila. Laissane, recebeste uma aliança que ela estabelece para você o cuidado para alguém que Deus criou e colocou para que você seja alguém que vai fazer este homem ser um homem de sucesso. E só você pode fazer isso. Porque Deus já te deu esse entendimento. Ele já colocou dentro de você tudo que você precisa fazer para fazer este homem feliz. Muitas vezes nós entramos no casamento querendo ser feliz. Mas queira fazer ele feliz. Isso basta. Se ele entrar com esse mesmo entendimento, os ambos serão felizes. Por isso, entrega para ele e coloca, selando nas mãos dele, um compromisso que é eterno. Essa aliança, ela pode até ter tido um início, mas ela não tem fim. E só vai se terminar com a partida de um dos dois fisicamente. Faça isso. Ele que ficou nervoso e inchou o dedo, olha. Normalmente é a mulher que não entra. Vai, em nome de Jesus, vai entrar. Vai dar certo. Vão orando aí, irmãos. Em vez de ficar conversando, vão orando, que vai dar certo. Aí, agora eu quero fazer. Aplauda o Senhor. Vem aqui os pais. Vem aqui os quatro aqui, os pais. Bote aqui suas mãos. Sobreponha sobre a mão da sua esposa. Aqui. Os pais que têm poder para abençoá-los. Coloque aí. Deus Todo-Poderoso, na graça do Senhor, é que nesta tarde, aqui estão os pais, que são autoridade sobre seus filhos. E hoje eles, Senhor, entregaram seus filhos para seguirem seus caminhos. Senhor, o mundo diz que quem casa quer casa. E hoje, Senhor Deus, eles deixam a casa de seus pais. Eles não estão abandonando seus pais. Eles estão deixando a casa deles, se desligando física e emocionalmente para viver o casamento. Por isso eu peço a bênção dos pais sobre a vida deles. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Esteja, Senhor, com a bênção dos pais neste casamento. Por isso eu peço, Senhor. E agradeço ao Senhor pela vida deles. Meu Deus e meu Pai, eles que hoje abençoam. E eu creio que abençoado será para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor.
Muito obrigado, pais. Neste momento nós teremos os votos deles, que eles prepararam. E vocês podem sentar enquanto eles fazem os votos. Mas eu pediria a atenção de vocês, que ainda não terminamos, mas que é um ponto muito importante para eles. Difícil, né? Mas é necessário. São corajosos. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pastor, os pais. Agradecer primeiramente a Deus por isso. Depois aos pais que tornaram isso possível também. Então, primeiramente, boa tarde, Ruiva. Até que enfim chegou esse dia. O dia que você profetizou na primeira vez que saímos juntos. Ainda como amigos, e você levou a gente nas Casas Bahia para fingir que éramos casados, procurando um sofá. E estávamos procurando realmente um sofá por agora, né? Nesse dia você me conquistou mostrando um coração muito puro, humilde e sem medo nenhum de ser feliz. E eu tenho certeza que isso era o que eu precisava no momento. Você tem um jeito único, que todo mundo que te conhece sabe. Não tem como existir uma cópia sua. E eu tenho o privilégio de ter essa joia rara que é você. Você é a garota que faz todo mundo rir com as palhaçadas. E é a mulher que faz eu me desenvolver cada vez mais como homem. Hoje eu quero dizer que você não apenas me tornou um homem melhor, mas faz eu me sentir imparável. E o pessoal do meu trabalho, eu acho que pode dizer isso melhor que eu. Me dando força e motivação que eu nunca imaginei que eu poderia ter. E que depois de 6 anos de espera, eu vejo que toda essa espera valeu a pena. Nosso casamento abrirá portas para novos e maiores sonhos, como os nossos filhos, nossas viagens. E que só fazem sentido se realmente nos tornarmos um só. E que venham as dificuldades também, assim como nós já passamos, porque isso nos torna mais fortes. Assim como o diamante que é lapidado no fogo. Agradeço a Deus por todos os livramentos e portas abertas que a gente passou até aqui. Pessoas enviadas para nos ajudar e principalmente por me dar o privilégio de poder passar o resto da minha vida ao seu lado. Prometo ser fiel, protetor, companheiro, amigo e sempre buscar me tornar melhor como esposo, ouvinte, conselheiro, fotógrafo, que eu vou ter que aprender. E claro, como um bom fofoqueiro. Prometo estar aberto a críticas para que a gente possa evoluir juntos. Prometo continuar sendo paciente ao te aguardar 7.000 horas no salão de beleza. Prometo te levar a Paris para você... Para você poder sentir todos os perfumes. E prometo a cada dia me apaixonar mais e mais por você. E essa é a minha promessa mais fácil. Te amo muito, minha princesa.
E eu quero viver cada segundo do resto das nossas vidas junto e grudado em você. Boa tarde a todos. Hoje, com a graça de Deus, estamos realizando um sonho e eu quero que esse dia passe devagar. Mas eu sei que ele vai passar voando porque assim passou o nosso planejamento do casamento, assim passou tudo o que vivemos para chegar até aqui. Tanto os momentos felizes quanto os difíceis nos trouxeram amadurecimento e nos prepararam para a chegada desse dia. Nossa história começou com um pedido de namoro sem sucesso. Mal sabia eu que estava dizendo não para a pessoa que eu iria me casar. Mas foi graças a esse acontecido que eu comecei a reconhecer as suas qualidades, principalmente a resiliência. Aos poucos fui me apaixonando por você. Desde os meus 16 anos, eu já orava pelo meu casamento. Eu plantei uma semente, eu orei, eu jejuei. E esperei a semente florescer. Ela floresceu. Eu encontrei você. E é com você que eu vou construir a nossa família. Deixo a casa dos meus pais, sabendo que escolhi alguém que irá cuidar de mim tão bem como meu pai cuidou. E que vai me ouvir tão bem quanto a minha mãe atenciosamente me ouve. E vai me amar não como meus pais, nem a mais e nem a menos, mas como meu marido. De todas as palavras que eu poderia te dizer, a que mais quero, e que eu já disse, é bem simples, mas muito especial para esse momento. Tem 3 letras e o poder de iniciar a nossa vida juntos. Eu te amo muito, muito, muito. Agora estamos terminando, né? Depois deles terem recebido as alianças, terem feito seus votos, chegou o momento de declarar como ministro do Senhor a bênção sobre a vida de vocês. Eu gostaria de fazer este ato com toda a igreja de pé, com os irmãos, os amigos, em reverência ao nosso Deus e também a este casal. E dizer para vocês que vocês terão sempre amigos por perto, uma igreja que ama vocês, para apoiá-los, uma família também. Falando aqui em nome de vocês, porque eu já sei que vocês o fazem. Mas quero assim terminar a minha fala declarando hoje, diante de tudo que vocês confessaram aqui. Porque esse tanto de testemunha que vocês, foram vocês que arrumaram. No dia que não vai acontecer, mas eu vejo casamentos aí fora que eu ando para separar, ninguém quer testemunha. Esquecem da gente. Mas para casar, inventam e arrumam tanta testemunha. E elas são testemunha do casamento de vocês, das promessas. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, mas cumpra para serem felizes. Por isso, diante de tudo que eu ouvi e as testemunhas, nesta tarde, eu os declaro marido e mulher, casados para sempre. Pode beijar a noiva, pode beijar. Prometida. Estaremos orando e eu dando as bênçãos e depois eu volto para o pessoal da organização.
A bênção que eu vou dar nesta tarde, ela diz que para que vocês sejam muito frutíferos, cresçam e multipliquem-se, que essa é a vontade de Deus. Amém? Quero orar juntamente com toda a igreja, vocês que amam o Senhor e que queiram, por gentileza, erguer uma das mãos de vocês em pequeno gesto na direção deste casal. Os abençoe, por favor. Pai querido, em nome do Senhor, eu quero, nesta tarde, agradecer pelas bênçãos que nossos irmãos já receberam nesse dia. A bênção dos pais, a bênção da igreja, dos amigos, da família. E nós agora, Senhor Deus, finalizamos com um amém. Dizendo, Senhor, somos felizes por esta família. O que Deus uniu, Deus, não separe, pois, o homem. Não separe para o homem, pois o homem. Porque eu creio que está sendo ligado nos céus e escrito os seus nomes eternamente. Por isso eu os abençoo dessa forma, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. O Deus Todo-Poderoso te multiplique. O Deus Todo-Poderoso os faça fecundos, para que os dois venham a ser uma multidão de povos. Quem crê e concorda, digam amém. Deus abençoe vocês.